Dando continuidade, irei falar um pouco das funções chaperonas. Vale lembrar que as proteínas são as principais macromoléculas das células para sobreviver e se adaptar ao ambiente. As chaperonas são uma família de proteínas diferentes com funções semelhantes. Elas usam energia de hidrólise de ATP para desnovelar proteínas, possibilitando um novo enovelamento, dessa vez na forma correta ou no lugar correto, conhecidas também como proteínas de choque térmico ou HSP. São divididas nos proeucariotos em HSP60, HSP70, HSP90 e HSP100, ou seja, auxiliando corretamente a desdobradura de outras proteínas. Além da função de remover o excesso de enzimas que já não funcionam no organismo, o proteassomo ainda tem outra função, que é destruir as moléculas proteicas com defeitos e proteínas que já foram codificadas por vírus, de forma oposta aos lisossomos. Porém, eles são responsáveis pelos corpos introduzidos nas células e organelas, e o proteassomo atua sobre as moléculas proteicas individualizadas. Os proteossomos eles vêm fazendo parte de muitas pesquisas em relação aos medicamentos utilizados nos tratamentos para câncer e tumores. Os pesquisadores eles acreditam que, com os inibidores de proteossomos, é possível obter medicamentos capazes de atuar com maior eficiência na remoção de células cancerígenas. Esses medicamentos atuam fazendo com que os proteossomos sejam mais seletivos e escolham destruir as moléculas proteicas nocivas, que são as que dão origem aos tumores. E de acordo com os especialistas, esses seriam os medicamentos menos tóxicos. Essa imagem é uma imagem ilustrativa do proteossoma. Eu vou explicar para vocês esse processo. Como vocês podem ver, em vermelhinho é a proteína mal dobrada. Ela se junta com a ubiquitina e se encaminha para o proteossoma, que é essa unidade cheia de bolinha com variações de cores. A ubiquitina, que está ali no topo da proteossoma, ela se liga à proteossoma e passa por dentro dela, fazendo com que haja uma fragmentação de proteína e peptídeos. Ou seja, a ubiquitina ela conduz as proteínas mal dobradas até o proteossoma, ocorrendo assim a destruição delas. Então, a ubiquitina é uma proteína encontrada nas células eucariotas e ela é constituída por 76 aminoácidos, que desempenham uma função importante na regulação de proteínas. Ela marca proteínas indesejadas, como por exemplo proteínas mal dobradas, para que sejam degradadas por um complexo multiproteico denominado proteossoma. Embora elas sejam relativamente recentes, estudos mostram que a degradação pelo sistema ubiquitina-proteossoma parece afetar praticamente todos os processos celulares. A sinalização por ubiquitina e suas cadeias têm um papel não proteolítico no transporte pela membrana, na estrutura e na transcrição da cromatina, na reparação de DNA e diversas outras vias sinalizadoras. Acúmulo de proteínas mal dobradas, estresse do RE. Durante a síntese normal de proteínas, as chaperonas no RE controlam o dobramento de proteínas recentemente sintetizadas e os polipeptídeos mal dobrados são ubiquitinados e direcionados para a proteólise. Entretanto, se proteínas não dobradas ou anormalmente dobradas se acumulam no RE devido a mutações herdadas ou perturbações ambientais, induzem uma resposta celular protetora, chamada de resposta de proteína não dobrada. Essa resposta ativa as vias de sinalização, que aumentam a produção de chaperonas e retardam a translação da proteína, reduzindo assim os níveis de proteínas mal dobradas na célula. Em circunstâncias nas quais o acúmulo de proteínas mal dobradas ultrapassa essas adaptações, o resultado é o estresse do RE, que ativa caspases que levam à apoptose. O acúmulo intracelular de proteínas dobradas anormalmente, causadas por mutações, envelhecimento ou fatores ambientais desconhecidos, pode causar doença pela redução da disponibilidade da proteína normal ou por induzir a lesão celular.
A morte celular causada por uma proteína anormalmente dobrada é atualmente reconhecida como característica de uma gama de doenças neurodegenerativas, incluindo as doenças de Alzheimer, Huntington e Parkinson, e provavelmente diabetes tipo 2. A privação de glicose e oxigênio e o estresse, como as infecções, resultam também em proteínas mal dobradas, que culminam em lesão e morte celular. Figura A. Em células saudáveis, proteínas recentemente sintetizadas são dobradas com o auxílio das chaperonas e incorporadas às células ou então são secretadas. Figura B. Vários estresses externos ou mutações induzem a um estado conhecido como estresse do RE, no qual a célula é incapaz de suportar a carga de proteínas mal dobradas. O acúmulo dessas proteínas no RE inicia a resposta de proteína mal dobrada na tentativa de restaurar a homeostasia da proteína. Se essa resposta for inadequada, a célula morre por apoptose. Então, essa resposta ela vai ativar as vias de sinalização que vão aumentar a produção das chaperonas. Então, com esse aumento, a degradação proteossômica das proteínas anormais, ela vai diminuir a translação das proteínas, fazendo com que reduz a carga de proteínas anormalmente dobradas na célula. Então, se essa resposta for citoprotetora, ela fica incapaz de lidar com o acúmulo de proteínas anormalmente dobradas. E a célula ela vai ter que ativar as capases para induzir a apoptose. E esse processo ele também é reconhecido como estresse de retículo endoplasmático. Já as chaperonas, como as proteínas de choque térmico, elas têm uma função de proteger as proteínas parcialmente dobradas e não dobradas. E elas orientam as proteínas dentro das organelas. E as proteínas normalmente dobradas, elas têm mais resposta protetora de proteínas não dobradas. Mas se essa resposta ela for inadequada para superar o nível de proteínas anormalmente dobrada, ela vai ter que induzir a apoptose da célula. O acúmulo de proteínas causadas por mutações, envelhecimento ou fatores ambientais desconhecidos pode causar doenças pela redução da disponibilidade da proteína normal, ou pode induzir a lesão celular. A morte celular causada por uma proteína normalmente dobrada é atualmente reconhecida como característica de uma gama de doenças neurodegenerativas, as doenças de Alzheimer, Huntington e Parkinson. E muito provavelmente diabetes do tipo 2 e privação de glicose, oxigênio e estresse. Como infecções, resultam também em proteínas mal dobradas que culminam a lesão da morte celular. Proteínas que apresentam uma mutação ou um domínio estrutural que impede seu dobramento correto, mesmo com a ajuda das chaperonas, devem ser impedidas na via secretória e se acumulam no ER. Quando as proteínas que são exportadas do ER sem o dobramento correto, associam-se a algumas doenças humanas, como a diabetes do tipo 1 e a fibrose cística. Além disso, a precipitação de proteínas em formas mal dobradas pode levar à morte celular por apoptose. Várias doenças estão associadas a este fenômeno, como, por exemplo, a doença de Hahnemann, a mal de Alzheimer e a fibrose cística. O envelhecimento celular nada mais é do que a diminuição no tempo da vida da célula e a perda da capacidade proliferativa das mesmas. A sua principal causa é a lesão no DNA durante a replicação. Fatores como exógenos e radicais livres contribuem para acentuar esse processo. Outra causa importante para o envelhecimento celular é o acúmulo de lesões metabólicas, moleculares e celulares, que são resultado da exposição à radiação ionizante. O decréscimo da replicação celular, conhecido como senescência replicativa, nos humanos está diretamente relacionado ao encurtamento dos telômeros durante a replicação. Como a enzima telomerase está inativa nas células somáticas dos adultos, a cada divisão, os telômeros ficam menores, até que o cromossomo é percebido como o DNA fragmentado e leva ao fim do ciclo celular.